Rô é nossa aluna, tem uma história muito linda, muito incrível, assim, das emoções que ela foi curando. E hoje já, um outro trabalho, enfim, aí dentro da missão de vida dela, nós vamos estar mostrando tudo isso para vocês. Rô, meu amor, o palco é teu. Conta para nós aí como que você estava antes. Então, eu conheci a Elaine através do Facebook. Entrei naqueles links que aparecem, li mais ou menos a mensagem e falei, opa, isso tem a ver comigo, vou investigar quem é essa pessoa, nunca tinha visto nada a seu respeito, isso em 2017. E era um webinário gratuito com vários convidados, bem completo, atingindo diversas áreas nossas. Meio ainda na dúvida, falei, ela não me conhece, eu devo ser aqueles ETs que você fala. Se você não for um ET, você é uma das 8 bilhões, a história é igual para todo mundo. Eu dizia, mas ela não conhece a minha, duvido, a minha é diferente. A gente acha sempre que a nossa é diferente. Então, entrei, participei do webinário, fiquei absolutamente emocionada com todo o conteúdo que você trouxe, com seus convidados. E, assim, foi bom e ruim, porque ao mesmo tempo que eu acessei coisas que eu nunca tinha ouvido antes, você também abre um leque tão grande que você quer investigar tudo que foi dito ali. Então, você acaba... Fica doido. Foi muita informação de uma vez só. E isso eu fiz realmente, mas assisti todo o webinário e quando você abriu as vendas do Olo, eu falei, gente, o que mais ela pode ter para contribuir, porque esse webinário trouxe tanta coisa, o que mais? Fiquei curiosíssima, então não pensei 2 vezes e entrei no Olo 5. Fui Olo 5. Então eu entrei e falei, não, fiquei curiosíssima, falei, essa mulher entregou tudo, como é que tem mais alguma coisa? E tinha... muito mais coisas, muito mais. Quem pensa que aquele conteúdo gratuito é só 1% do que o Olo traz para a gente. O que aconteceu ali? Foram véus. Eu digo que o Olo, para mim, foram véus que foram se descortinando. É como se a gente tivesse uma névoa densa diante dos olhos. A gente não consegue ver coisas muito simples, que estão muito aí na nossa cara e, ao mesmo tempo, a gente parece que não vê o óbvio. É alguém dizendo o óbvio para a humanidade. Você existe, você é uma energia, você está conectado a tudo, e foram véus e mais véus, mas ainda assim, havia uma carga ali, uma densidade muito grande. Eu acho que era uma porta fechada para um monte de coisas, é como se abrisse uma frestazinha, sabe? Da porta ou da janela. Foi uma frestazinha de luz que entrou ali. Então, por que não houve uma transformação muito grande? Porque a outra parte da porta continuava fechada. Não que eu quisesse, ao contrário. A minha ideia era justamente abri-la completamente, mas nem tudo dependia de mim. Eu sujei 50 anos, como é que eu vou limpar em um mês? Então, foram muitos, né? Aí, então, o que acontecia na técnica, quando você faz, né, a técnica Hertz, e você pede para você visualizar o seu sonho, havia sempre muita confusão mental com relação àquilo. Eram muitas imagens fugidias, uma coisa ou outra, não tinha clareza. Eu nunca tinha clareza exatamente do que eu queria. E aí, hoje eu sei por que eu não tinha clareza, porque no fundo não faltava algo antes disso. São etapas, são cascas que precisam sair para que você tenha acesso, que você consiga saber o que você quer. E essa minha casca é exatamente o motivo de eu estar aqui agora nessa live. Qual era a minha grande questão? Era uma questão familiar, era uma questão de família. Então, enquanto você não tem esse primeiro pilar, que é o pilar família, muito solidificado, você não consegue materializar os que vêm a seguir, né? Então, são camadas. E aí, assim... Quanto mais eu tentava materializar, pensar em coisas materiais e até a oportunidade que eu tive na vida, é como se nada tivesse muito valor. Por mais que eu alcançasse, conseguia comprar uma coisa, ganhar ou perder aquilo não fazia a menor diferença. Ter um carro do ano ou ter um carro usado, era tipo, tudo bem, porque no fundo era aquela dorzinha interna que ainda não havia curado. Fui eu co-criador milionário, porque eu entrei de cabeça na minha cura. Eu entrei de cabeça, então eu queria acessar tudo, conhecer tudo, o dinheiro apareceu do nada, foram várias pequenas cocriações. Quando eu comecei a fazer o Olo, eu comecei a entender o processo, então, por exemplo, eu quero ir, então eu dei esse comando, na véspera apareceu o dinheiro,
eu fui com o dinheiro da passagem de um lanchinho, mas as coisas começaram a aparecer porque eu estava começando a entender o processo, mas o buraco é mais embaixo, não é assim tão simples. E eu percebi ali no co-criador, né, quando você fala do co-criador, que você diz, são 24 horas para você manifestar, para você fazer. E eu dizia, não é bem assim. Hoje eu entendo que pode ser bem assim. Depende do quanto você tem ainda dentro de você. Isso. Você pode chegar lá pronto para fazer assim, né? Você pode chegar lá pronto. Ou você pode sair dali, demorar 20 anos e não fazer assim. Mas não invalidou em nada. Foi só mais uma percepção que me trouxe. Que é possível, mas é o quanto você está investindo nisso, né? E ali eu sabia que o buraco era mais embaixo, que a dor era mais profunda. Por quê? Porque, na verdade, quando eu tinha por volta de um ano e pouquinho, eu fui deixada em uma pracinha em Minas Gerais, em Governador Valadares, que hoje eu sei quem é Governador Valadares, e fui para um orfanato. Lá eu fiquei até ser adotada aos 10 anos. Mas isso até que eu estou contando de Governador Valadares foram coisas que eu soube recentemente, né? Quando a gente fez a primeira live, eu estava no processo de descobrir isso. E lá eu fiquei até eu ser adotada. Fui adotada por volta de 10 anos. Não foi em absoluto uma adoção de novela. Não foi aquele frufru, aquela beleza, que lindo, recebi filho do coração, do amor. Não, foi tranqueira, foi brabo para ambas as partes. Eu hoje sei, com todo esse conhecimento, todos esses véus que foram caindo, não só a visão que eu tinha assim, de que ali era uma coisa que eu me sentia talvez não tão bem-vinda, mas ao mesmo tempo isso era uma coisa minha, era essa porta fechada que eu falei para você, essa porta fechada que não deixava entrar, mas ao mesmo tempo eu entro num sistema familiar. Eu interfiro no sistema familiar. Eu dei e recebi uma carga ali. Então, ao mesmo tempo, você desestrutura também uma família. Então, hoje eu tenho a visão de que eu nunca fui vítima ali. Ali nunca houve a vítima, né? Ali houve uma necessária troca kármica, ou seja lá o que for. E então, isso tudo, esses anos todos, né, dentro de uma família onde eu não conseguia abrir essa porta, não sentia querida ali, isso tudo foi cada vez trazendo mais, isso interferiu na minha saúde. Quando eu tinha 25 anos, tinha recém tido minha segunda filha, eu manifestei uma doença psicossomática, dor do coração, dor da alma, e me trouxe vários problemas de saúde, autoimune. Tudo é aquilo que ontem no Holocine, aquele cientista, aquele negro, como é o nome dele? Ele fala das emoções negativas e como elas ficam no teu corpo. O corpo responde. E aquilo nada mais foi que essa somatização disso tudo. E aí, quer dizer, tudo isso eu tinha que limpar. E Elaine, meus filhos desesperados, quem é essa criatura que você escuta o dia inteirinho? E eu escutava assim, e caiu uma ficha, daqui a pouco eu ouvi a mesma coisa, parecia que eu estava ouvindo pela primeira vez, porque são sinapses que vão acontecendo conforme você vai liberando espaço. Você precisa liberar espaço para que novos conhecimentos entrem, senão não vai entrar. Ouvia, eu acho que hoje, se eu pegar de repente um vídeo seu, vai ser de novo, eu vou ter novos entendimentos de alguma coisa. E num dado momento, o ano passado, eu parei, depois disso tudo, né, o Holo5 e pesquisas e me aprofundando em tudo, eu fui ao Tony Robbins, quando ele veio aqui no Rio de Janeiro, fui no Tony Robbins para ver Elaine, não para ver o Tony Robbins. Eu falei, eu não vou ver Tony Robbins, eu vou. Minha filha me deu a cocriação, foi lá, mãe, me deu de presente. As coisas começam assim, pá, vem, simplesmente vem. Muitas coisas vieram que aqui não daria tempo de te falar, né? Acho que eu contei da outra vez que a primeira cocriação foi um cafezinho, que eu cheguei no posto de gasolina, e eu falei assim, eu não tinha tomado café, eu falei, eu quero um café. Parei, senti, degustei. Daqui a pouco alguém bate no vidro, a senhora quer um cafezinho? Eu tive que rir. E eu falei, gente, isso é muito fácil. Mas fui ao Tony Robbins, encontrei com você e lá você me deu o Holo7. Você me deu um Holo7, foi uma coisa fantástica. Outra coisa que veio, eu fui ao Tony, minha filha pagou, você me deu o Holo7 e continua a busca. E o Holo7 parece que era tudo novo. Tudo novo. Novos
espaços que eu fui criando e consegui acessar outros conhecimentos. E num dado momento, numa meditação, depois de ter feito o Hertz, eu pensei o que eu precisava aprender com aquilo tudo, aonde que ainda faltava uma virada de chave. Qual era exatamente, porque às vezes é uma crença, uma determinada coisa que faz com que tudo o mais, igual o efeito dominó, que ontem quando eu vi aquele dominó também no Holocine, caiu uma ficha ali, né? Como de repente uma coisa vai derrubando outras e outras peças e outras peças. Aí, nessa meditação, nesse momento, parece que alguma coisa falou comigo, que a grande crença era uma crença de não merecimento. Aí isso se aplica ao financeiro, isso se aplica aos relacionamentos, isso se aplica a um monte de outras coisas. E por que isso? E aí foi me trazendo algumas imagens, algumas lembranças, e eu voltei ao momento lá da exclusão, né? Da adoção, aquela coisa toda, de como eu fui parar lá. E essa conversa interna me dizia que todo mundo tinha uma origem, todo mundo veio de algum lugar, e que eu precisava buscar isso. Enquanto essa base, né, o alicerce da casa não está pronto, as paredes vão desabar, não tem como ficar de pé. E aí, nesse momento, me veio muito claro que eu deveria fazer uma busca muito específica, com um dado muito específico. Isso veio assim. Em outros momentos da minha vida, eu já tinha feito essa pesquisa, mas não com uma clareza do que eu queria encontrar ali. E aí, essa clareza veio, e eu fiz a pesquisa e encontrei lá algo que me conectou, uma família que buscava irmãos que tinham desaparecido, e pereré e tal, e eu entrei em contato, fiz contato com essa família, eu fui lá conhecê-los, em Governador Valadares, bastante distante daqui, 11 horas de ônibus, e encontrei, foi uma coisa muito bacana, nós já nos encontramos em frente ao laboratório para fazer um exame de DNA. Fiz o exame de DNA, o primeiro exame de DNA, e o exame de DNA deu inconclusivo. Por que deu inconclusivo? Porque eu era a única, quem eu encontrei? Irmãos homens, eu era a única mulher. Então eles falaram que não tinha como fazer quando se trata de homens e mulheres. Mas não me falaram antes, deixaram fazer, gastaram dinheiro, e depois me disseram isso, que não teria como dar conclusivo. Aí eu briguei, falei, não, eu vou buscar meus direitos, vocês tinham que ter falado antes. Aí acho que eles ficaram tão de saco cheio de mim, que falaram, se você tiver pelo menos mais um, a gente faz. Se não tem nenhuma irmã, falei, se tivesse, eu já teria trazido, mas não tinha. Mas tinha mais um homem na cidade de São Paulo que eles já tinham encontrado antes de mim. Ele foi ao governador, colheu também material e novamente deu inconclusivo. Ou seja, e aí meus filhos, quando veio o resultado, chegou o resultado em casa aqui, que eu disse para eles o resultado, me ligaram assim, pesarosos, mãe, como é que você está? Eu falei, eu estou muito bem. Eu estou muito bem, porque eles achando que eu ficaria muito mal com isso, eu falei, não, depois de tudo que eu aprendi, se eu não entender que todos estão aqui, que não tem nada fora, não tem como eu dizer, que pena, aquele papel era mais uma satisfação para eles. Já estava tudo aqui, já estava tudo, todos eles aqui, minha mãe, meu pai, sou eu. Né? Se você tira, a gente é a união de um espermatozoide e um óvulo. Se você tirar um, você não é você. Se eu tirar o pai da Elaine, a Elaine não é a Elaine vai desmoronar porque ela é o pai e a mãe. Eu sou meu pai e minha mãe. Então, no momento que você entende que você é o todo, que tudo está em você, todos os meus ancestrais estão em mim. Todos eles estão aqui. E eu entendi. E assim, nada está fora. E eu falei, gente, eu estou muito bem, eu estou muito tranquila. Eu queria que eles tivessem essa certeza. Embora eles me ligaram e disseram, a gente não precisa de papel. A gente sabe, a gente já te reconhece como, né? Eles disseram também que não precisava, a gente tem contato até hoje, mas não tem papel. Existem até 2 irmãs desaparecidas, seriam mais velhas, mas é quase impossível encontrá-las. Mas a gente não perdeu a esperança, porque se uma delas surgir, a gente pode refazer isso. Mas assim, essa coisa, né? Meu pai, minha mãe, sou eu.
ele está em mim. Hoje tem até aquele exame que você faz da saliva para encontrar a tua origem genética. Se eu tenho um ancestral milenar na Índia, na China, alemão, o que for, na África, você descobre pela saliva. Então, como é que você não entende que tudo está aqui dentro? E aí, isso me trouxe uma clareza, uma tranquilidade, que em nenhum momento aquilo me afetou. Né? Eu fiquei muito bem, muito íntegra, apesar daquilo tudo. Eu acho que esse pilar ficou sedimentado, ficou tudo bem, tá apacentado no coração. Eu sou eles, né? E aí depois eu até conversei com meus filhos, né? Quando muitas vezes a gente pensa que precisa perdoar o outro está aqui. Eu acho que o grande ganho que eu tive em todo esse processo é entender o que é essa matriz que nos conecta a tudo e a todos. Então, nada é externo. Quando, por exemplo, as pessoas acham que o comportamento do pai ou da mãe está te fazendo bem ou mal. Não, você é o seu pai e a sua mãe. Eles são você como eles são os pais deles. Então, muitas vezes, eles estão só reproduzindo algo que veio antes. A gente é só um espelho do que veio antes, do que veio antes, do que veio antes. E aí, nesse processo, eu fiz a constelação familiar. Durante o processo, eu sempre achei que havia algo mais profundo a curar. Eu precisava de uma permissão divina para curar alguma coisa. E aí, o que acontece? Eu fiz... Foi de suma importância. Ver é ser livre, né? Quando você vê a verdade, você permite que aquela verdade te traga paz, conhecimento. Mas mesmo assim, depois de todo esse processo, e não foi pouca coisa que eu li, que eu me aprofundei, não. Ainda que eu tenha ido lá, ainda que eu tenha acessado conhecimento, tenha ficado 7 dias, foram 7 dias de constelações. É uma constelação bem ampla essa que eu fiz. Você vai constelando vários conteúdos. Tudo depende do que você faz com isso. Tudo vai depender do que você vai fazer com isso. Se eu não tivesse ido lá, se eu hoje tomo consciência de quem eu sou, eu libero os meus descendentes. Se eu faço hoje o que precisa ser feito, e se todo aquele passado que eu fui remexer na constelação está aqui, e eu estou fazendo o que tem que ser feito, eu libero todo aquele karma de quem vem na frente, de quem virá depois. Os netos, eu liberto, né? Eu liberto. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesse assunto, eu tenho mais 2 sugestões incríveis para você assistir que vão fazer muitas fichas caírem aí do outro lado. É só clicar em cima de um dos vídeos e aproveitar. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo de luz, amo você!